Graças a paz, benditos, eleitos, predestinados, escolhidos. Teu nome, meu nome, estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Agora, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro. Meu irmão aqui dos canais da Graça, um forte abraço a todos, sem exceção. O irmão do canal, você que é do canal aí, Voz das Nações em Graça, receba a minha gratidão. Você que é do canal do meu irmão Neucimar, um forte abraço, saúde, meu querido, Deus te levante grandemente, né, como um pregador do Evangelho da Graça de Cristo. Os demais irmãos do Evangelho da Graça sejam todos, né, abraçados pelo irmão aqui, o paraibano, pregador, irmão Van, do canal Metanoia da Graça. Amém? Vamos lá? Então, os demais irmãos, todos e irmãs, sejam carinhosamente abraçados pelo irmão Van. A nossa luta é contra o império religioso, não é contra Satanás, não, é contra o império religioso. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Não é pertencer a uma placa denominacional, não é pertencer a nenhum nome de uma instituição religiosa, tipo, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou testemunha de Jeová, não, eu sou do sétimo dia, não, eu sou dos mormons. O texto não diz isso. Não há condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quem escreveu foi Paulo, no ano 64, 65, do primeiro século da primeira era cristã. Beleza? A questão aqui é, não há o quê? Condenação. No primeiro vídeo anterior, 2 vídeos antes desse, o vídeo anterior, eu falo sobre condenação. Pecado, condenação, e agora eu vou explanar melhor sobre isso aqui, ó. Condenação. O que significa esta palavra no grego, certo? Condenação. Condenação, certo? Vem de uma palavra grega, catácrima, certo? Que significa condenação, punição, sentença condenatória, pronunciar um sujeito ao castigo, punir ao castigo. Okay? Então, este é o que significa esta palavra. Agora, o que condenava? Lembra que eu falei no vídeo anterior? O que condenava o povo de Deus? Ou seja, quem condenava o povo de Deus? Romanos capítulo 2, vamos ver isso agora. Romanos capítulo 2, versículo 12. Aqui a gente vai ter que ler isso aqui. Não podemos passar batido disso aqui, ó. Versículo 12 ao 16. Presta atenção, por favor. Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem. Pagãos aqui são os gentios. Ele punirá os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. Presta atenção. Está falando de gentios que mesmo sem ter ouvido a respeito da lei, mas também cometiam pecados. Ele punirá os gentios quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. E Deus castigará aqueles que pecarem sob a lei. Pela lei, eles serão julgados. Ou seja, Deus fez juízo no ano 70, isso aqui no ano
64, 65, sobre gentios e judeus, certo? 13. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos, ok? Na verdade, ninguém conseguiu obedecer à lei, certo? Ninguém conseguiu guardar a lei. Por isso que Cristo morreu para nos dar a graça. 14. Na verdade, os gentios não têm a lei, mas quando fazem pela própria... Presta atenção, ele está falando do gentio, olha que revelação. Quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Ou seja, é pelo intuito, é pela mente, é pelo pensar. Embora eles não foi dado a lei ao gentio, mas as práticas dele, aquilo que eles faziam, os condenavam conforme a lei que foi dada a Israel. Beleza? É a mesma coisa. O cara nunca leu uma placa dizendo transitar a 100 km. Ele nunca leu, ele não sabe ler, ele passa. Mas a lei, a placa, vai identificar quem sabe ler placas de trânsito, quem tirou carteira, quem estudou sobre a lei de trânsito. E ali está dizendo, só pode passar ali, velocidade máxima, 100 km. Mas o camarada não sabe ler, e ele passou, ele nunca estudou. Ele vai ser condenado, certo? Porque a placa vai condenar ele. Embora ele não tenha estudado, a ele não foi dado um esclarecimento sobre aquilo ali, mas ele vai ser condenado, vai chegar lá uma multa para ele também, ele passou a mais de 100, ok? Então, os gentios que não tinham a lei, mas as suas práticas diziam, olha, você matou, você furtou, você roubou, você fez isso, que a lei condenava eles também pelas práticas e não pela observação à lei. O 15 diz, vamos até o 16. Eles mostram pelas suas maneiras de agir, olha só, que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. Entendeu agora? Os gentios também foram sentenciados pelas suas práticas, segundo Paulo. A diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Você errou. Não, esse aqui é inocente. Os gentios, Paulo está fazendo aqui, certo? Uma sentença aqui entre os que observavam a lei, os judeus e os gentios. Os gentios não tinham lei, não foi dada a eles, mas as suas práticas e os seus pensamentos diziam, ela está certa, ela está errada, ele está errado, ele está certo. Ou seja, conforme os seus pensamentos. Bom, agora... Gálatas capítulo 2, versículo 15, agora versículo 16. 16 diz, não há dúvida alguma de que chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará. Este dia chegou, foi em 70, a vida íntima de todos. A vida íntima, seus pensamentos de todos, judeus e gentios. Seus pensamentos e seus motivos mais secretos, de acordo com o grande plano de Deus que eu anuncio. Beleza? Então, esse dia chegou em que Deus julgou os judeus e as demais nações, de acordo com seus pensamentos e intenções do coração. Tiago, capítulo 2, 16. Tiago, Gálatas, vamos aqui a Gálatas 2, 16, que diz, sabemos muito bem que não podemos torná-los justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, se referindo aos gentios, mas somente pela fé em Cristo Jesus,
para que Ele tire os nossos pecados. E assim, nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé e não mais à observância da lei. E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas. Isso é maravilhoso, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Guarda o sábado, batizar nas águas, né? Levar a criança no templo, né? Jejum, dízimo, ungir com óleo, obediência às leis judaicas. Será justificado? Ninguém, atente para cá, por favor, ninguém jamais será justificado. Ou seja, quando praticam as leis judaicas, está dizendo que ele é o quê? Condenado. Condenado. Guardar sábado, condenação. Jejum, condenação. Dízimo, condenação. Páscoa, Santa Ceia, condenação. Apresentar a criança no templo, lei judaica, condenação. Agora, quer ser justificado aqui, ó, quer ser justificado aqui, ó, devido à fé. Beleza? Vamos lá. Tiago, capítulo 2, agora Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o 8. De fato, é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, que é o amor. Pois está escrito nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. A lei do amor. Agora, o 9, olha o 9. Mas vocês estão quebrando esta lei do nosso Senhor e serão condenados por ela quando tratam os outros com parcialidade. Isso é pecado. Paulo diz que tratar os outros com parcialidade, isso é pecado. Deixou de amar. Trata um melhor, um tem mais dinheiro, o outro não tem. Hoje em dia é assim, nos templos religiosos, quem dá mais dízimo é tratado melhor. É ou não é? É sim. Quem tem mais dinheiro, os mais favorecidos, né? Os que são mais chegados, né? Isso chama-se parcialidade. E isto, pastor, é pecado. Bom, e o que é que condenava? Pecado é pecado. Agora vamos aqui. Então, a lei, presta atenção, deixa eu ver o horário aqui, 2:10, beleza. A lei, presta atenção aqui agora, o que é que a lei causava ao povo de Deus? A lei era o ministério da antiga aliança. 2 Coríntios 3, olha só, a lei, ministério da antiga aliança. 2 Coríntios 3, versículo 6. Olha o que é que... De onde a lei procedeu. Ele é quem nos tem dado a contar aos outros a sua nova aliança. Nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. A letra mata. A nova aliança, ou seja, a lei era ministério da antiga aliança. A lei era sombra dos bens futuros e não a realidade, né? Cristo, Hebreus 10, versículo 1. Olha o que era a lei. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós na cruz. Era só um sistema de coisas fracas, antigas, sem poder na nova aliança. Aí, nesse antigo sistema, a lei do batismo, de jejum, de dízimo, de apresentar criança, da guarda do sábado, antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes.
ano após ano. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desse regulamento, desse sistema de batismo de água, desse sistema de dízimo, desse sistema de guarda de sábado, desse sistema de jejum, desse sistema de óleo ungido, desse sistema de busca pelo Espírito Santo, desse sistema desses sacrifícios, né, que a religião impõe, ou seja, aos regulamentos na lei de Moisés. Então, a lei era apenas sombra e não a realidade Cristo. A lei, ela veio trazer o pleno conhecimento do pecado. Aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei veio trazer isso, ó. Romanos 3, 20, que diz, ó, vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Irmão, será que eu estou lendo uma coisa e você está vendo outra? A lei, né, ordena que vocês têm que praticar o jejum, o sábado, o batismo, mas ninguém, mediante esse sacrifício, pode ser declarado justo aos olhos de Deus. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois, mediante a sua lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei veio trazer o conhecimento do pecado. Olha as funções da lei. A antiga aliança, lei era apenas uma sombra, a lei veio trazer o conhecimento do pecado, sim, vamos aqui agora. A lei era a lei da condenação. A lei veio trazer condenação. Segundo Coríntios, olha só o que a lei veio trazer. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A lei veio trazer isso aqui, ó. Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. Então, no contexto, Paulo está se referindo aos mandamentos da lei, às ordenanças da lei. E ele diz, este plano, este mandamento, estas ordenanças que trouxe condenação. Jesus tirou isso aqui, ó, a condenação que estava na lei. Beleza? Aos seus filhos. Então, a lei, ela veio trazer condenação. A lei condenava para a morte. Versículo 7. 2 Coríntios 3, 7. A lei condenava os filhos de Deus à morte. Entretanto, aquele velho sistema de lei, cravado com letras em pedras, lei de Moisés, que terminava em morte, olha, veio com tal glória que o povo não podia fixar, Então, o velho sistema de lei, cravado com letras, veio trazer o quê? Terminava em morte. A lei veio trazer o conhecimento do pecado e a condenação à morte. A lei condenava para a morte. A lei teve seu tempo de validade. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículos 7 e 11. Aqui, ó. Aí ele não podia fixar os seus olhos no rosto de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Aí você, não, aí está falando do brilho do rosto de Moisés. Eu vi um pastor adventista dizer que esse desvanecendo aqui era o rosto de Moisés, o brilho que estava acabando. Ah, é? Ah, pois veja aqui, vamos ver se o versículo 11 agora. Vamos ver se era o rosto de Moisés ou era a lei que terminou em 70. Aqui, ó. Portanto, se o velho sistema, a lei de Moisés, que se desvaneceu até acabar, e agora? E agora, pastor adventista, diga aí que isso aqui era o rosto de Moisés? Era o brilho que estava no rosto de Moisés? Ou era o sistema antigo, envelheceu, terminou, acabou, foi vencido, foi abolido por Cristo Jesus na cruz? Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, agora a glória
do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterno. Eterno é a graça, eterno é o plano da salvação, eterno sim, foi o que Cristo fez de uma vez para sempre, Hebreus 9:26. Agora, o sistema de lei estava desvanecendo, se acabando, terminando, findando, pastor adventista. Bom, aqui, quem praticava as obras da lei não podia entender, compreender a graça de Cristo Jesus, ok? Aqui, ó, deixa eu ver aqui o horário, beleza, 10 minutinhos ainda. Ou seja, quem praticava ou quem praticava na antiga aliança e quem pratica na nova aliança as leis, ou seja, quem pratica o batismo nas águas, quem pratica a Páscoa, a Santa Ceia, quem pratica jejum, quem pratica o dízimo, quem pratica a guarda do sábado, quem pratica outras obras, né, da lei, que são diversas, são muitas, quem pratica estas obras da lei não pode entender, não estar na graça, está na antiga aliança. Aqui, ó, ela está morrendo cada vez mais. Vamos entender isto aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz, olha, não como Moisés que fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer. O 14, que diz, não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente, o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança apresentar criança, batismo, ceia, jejum, dízimo, guarda de sábado, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus, dos religiosos, né, estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque este véu só pode ser removido por meio da graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então poderia até ir mais. Agora, a força da lei era o pecado. Não é o pecado, a força da lei, a lei foi abolida, era o pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 56. Presta atenção aqui. O aguilhão que causa a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A força do pecado era a lei. Ou seja, a lei não tem nada a ver com a graça. A lei era da antiga aliança, a lei era a sombra dos bens futuros, não a realidade que é Cristo. A lei veio trazer conhecimento do pecado, a lei veio trazer condenação, a lei condenava para a morte, a lei teve seu tempo de validade. Quem pratica as obras da lei, batismo, jejum, guarda de sábado, dízimo e outras coisas da lei, não entende, né, o poder da graça de Cristo, e a força da lei era o pecado. A força da lei era a força do pecado era a lei. Agora, irmão Van, e o que o Senhor vai trazer no próximo estudo? Na cruz, Cristo tirou a culpa, a condenação, né, ao castigo do seu povo. Então, tudo isso aqui, os judeus praticavam. Essa lei foi dada a Israel. A religião evangélica, né, trouxe essa condenação para os crentes, os evangélicos. Então, a religião evangélica, ela trouxe a lei e implantou, né, uma coisa que já foi vencida, que já ficou para trás na cruz do Calvário. E Cristo aboliu a lei. Mas a religião evangélica, né, por ignorância,
por não aceitar, não querer se dobrar diante desta revelação da graça, implantou, trouxe, ressuscitou a lei da cruz. E na cruz, Jesus tirou a culpa, a condenação. Repito, na cruz do Calvário, Jesus tirou a culpa, a condenação, a força, né, desta condenação que estava na lei. A lei condenava, Jesus tirou esta condenação e trouxe e justificou o seu povo. Jesus tirou o castigo. E eu vou mostrar tudo isto dentro do próximo estudo. Não perca. Deixa teu like. Está entendendo? Você está assimilando, né, lei, graça, pecado que nós cometemos. Jesus tirou, arrancou. A lei não significa nada para a gente, porque nós temos o Espírito de Cristo que já nos orienta o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, o que é treva, o que é luz. O próprio Espírito já sabe. Se você fizer uma coisa, o que você plantar, você vai colher. Amém? Então, Deus te abençoe grandemente. Não perca, sempre às 17h45, 15 para 6 da tarde, estamos com estudos novos, né? Atualizados. E no próximo, mais uma vez, repito, no próximo, na cruz do Calvário, Jesus tirou a culpa do seu povo, Jesus tirou a condenação que estava na lei. O povo de Deus, os eleitos, os predestinados, não têm culpa, não têm condenação aos eleitos de Cristo. Próximos estudos. Não perca, fica com o Cristo eterno. Deus te abençoe grandemente. Paz eterna.